Boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos nós neste tempo que temos a oportunidade de juntos nos colocarmos na presença de Deus por meio de Cristo Jesus, para Ele exaltarmos, glorificarmos, louvarmos, bendizermos o seu santo e precioso nome. E que neste instante, por meio da palavra do Senhor, sejamos edificados, trabalhados pela mesma, para que então o Senhor Deus possa cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Convido você a abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. No capítulo 4, leremos a partir do versículo 10. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus amado, clamamos a Ti a orientação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas neste momento. Que o Senhor, ó Deus, não permita que nada venha tirar nossa atenção neste instante. E que estejamos, ó Pai, não somente com os ouvidos abertos, mas também com o coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor deseja nos ensinar por meio da Tua palavra. Que por meio do Teu Santo Espírito sejamos capacitados a compreendermos as Tuas verdades. Que Ele abra o nosso entendimento e ilumine a nossa mente. Abençoa-nos, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo e precioso nome. É o que nós te pedimos agradecidos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Será que é possível vivermos felizes em meio ao isolamento social, em meio à pandemia e em meio à quarentena? Será que temos andado felizes ultimamente? Como está a nossa alegria? Pois em situações de caos, normalmente é difícil permanecer alegre. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, por meio dessa carta que ele escreve aos crentes da igreja de Filipos, ele vem exatamente nos ensinar que é sim possível ser feliz, mesmo que se esteja preso, mesmo que se esteja vivendo no caos. Pois essa era a realidade que ele estava vivendo quando ele escreveu essa carta. Paulo, por 2 vezes, ele foi preso em Roma. E quando ele escreve esta carta aos Filipenses, ele está na sua primeira prisão. E é interessante que, ao escrever esta carta, nós percebemos que a prisão, que o isolamento, que o enclausuramento, que a privação de liberdade não impediu o apóstolo Paulo de expressar a sua alegria. Justamente porque a carta aos Filipenses, ela tem 2 assuntos principais. Um dos assuntos é relacionamentos.
mas o outro assunto é alegria. Tanto que a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, porque o termo alegria ou regozijai-vos, em 4 capítulos apenas, ele aparece 16 vezes. Agora a pergunta que nos fica é exatamente esta: como que um homem que está preso, como que um homem que está privado da sua liberdade, como que um homem que está enclausurado, que está sofrendo sim, um homem que está distante dos amigos, um homem que não sabe o que lhe espera, como que um homem nestas situações pode estar feliz? Ou consegue continuar feliz, mesmo em meio ao caos? E é exatamente essa resposta que nós encontramos no texto que nós lemos. Esse texto lido nos leva a meditarmos justamente na alegria em meio ao caos, que é exatamente o que o apóstolo Paulo está vivendo. Mas por meio desses versículos que nós lemos, do versículo 10 ao 13, ele nos ensina como é possível vivermos alegres em meio ao caos, para que neste tempo que nós estamos vivendo, em tempos futuros que viveremos ainda de caos, de dificuldades, de tribulações, consigamos cultivar em nosso coração a alegria que o apóstolo Paulo está cultivando e demonstrando aos crentes de Filipos que é possível. E então a pergunta que nos fazemos frente a esse tema, alegria em meio ao caos, é a pergunta: como o apóstolo Paulo declara ser possível manter-se alegre mesmo quando a nossa vida está um caos? Quais as afirmações que ele faz? Ou qual caminho ele aponta que devemos seguir para que em meio ao caos permaneçamos alegres? E a primeira resposta que nós encontramos, que é dada pelo apóstolo Paulo, é que encontraremos alegria em meio ao caos, justamente olhando para os cuidados de Deus sobre as nossas vidas. Isso ele diz no verso de número 10, aonde ele afirma aos crentes daquela igreja: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo, nesta carta de gratidão aos crentes daquela igreja, ele expressa a sua alegria ao ter sido auxiliado, não somente com as orações daqueles irmãos, mas também foi auxiliado financeiramente pelos crentes da igreja de Filipos. Paulo tinha um carinho muito grande por aqueles crentes, por aquela igreja, pois foi a primeira igreja fundada por Paulo quando ele adentra a Macedônia. Essa igreja teve início na casa de Lídia, e então o apóstolo Paulo cultivou por aqueles irmãos um relacionamento muito profundo, um carinho muito grande, e eles estimavam muito a Paulo. E agora que Paulo está preso, eles não somente oram por Paulo, mas eles também são capazes de auxiliar Paulo financeiramente. Nós vemos no verso de número 10 que eles não o ajudaram antes porque faltava oportunidade. Em outras palavras, eles tinham no coração o desejo de, bem antes, terem auxiliado o apóstolo Paulo financeiramente, porém não tinham quem enviasse o dinheiro, não tinham mensageiro, faltou oportunidade. Mas Paulo, em primeiro lugar, agradece pelas orações, porque enquanto o dinheiro não chegou, eles oravam por Paulo. Mas quando nós viramos a página no verso de número 18, nós vemos então que Epafrodito levou pessoalmente a Paulo a oferta levantada pela igreja de Filipos. E ele diz que recebeu tudo e que ele tem abundância, que ele está suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte
como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo estava necessitado na prisão. Nós temos que entender, talvez você se pergunte, mas para que Paulo precisava de dinheiro na prisão? O fato é que o sistema prisional romano, ele obrigava que o preso pagasse todas as suas despesas, pagasse a sua comida, a sua estadia, a sua vestimenta. Por isso, quando alguém era preso, ele deveria ter um parente, um amigo, alguém que o sustentasse na prisão, porque o Estado romano não manteria esse preso. E Paulo estava nessa condição. Paulo precisava de pessoas que o auxiliassem financeiramente para que ele pudesse manter-se naquela prisão. E é exatamente aí, diante dessa oferta, diante deste gesto de carinho, que o apóstolo Paulo então expressa a sua gratidão. Porém, nós temos que entender que a alegria e a gratidão de Paulo não está ligada ao dinheiro, mas ao Senhor. Quando nós lemos o verso de número 10, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Ele não diz que se alegrou na oferta recebida. Ele diz: a minha alegria está no Senhor. Paulo diz que alegrou-se imensamente no Senhor Jesus, justamente porque Paulo, resumidamente, declara a sua dependência de Deus. Declara a gratidão aos filipenses, porque Paulo sabe que é Deus quem o sustenta. E este Deus que o sustenta, em meio ao caos, é o Deus que é capaz de usar pessoas como instrumentos em suas mãos para abençoar aqueles a quem ele quer cuidar. E então o apóstolo Paulo está enxergando que Deus, na sua infinita bondade e cuidado, usou a vida dos crentes da igreja de Filipos para lhe enviar essa oferta. Então aqui Paulo, em primeiro lugar, ele não se alegra pelos cuidados dos filipenses para com ele, mas, em primeiro lugar, ele se alegra nos cuidados de Deus para com ele. Alegrei-me intensamente, imensamente no Senhor, justamente porque Paulo sabe que o Senhor é quem motiva o coração das pessoas, é quem inspira as pessoas para que possam abençoar outras pessoas. Por isso nós devemos nos alegrar em meio ao caos. Porque em meio ao caos, nós, quando estamos atentos aos cuidados de Deus para as nossas vidas, assim como o apóstolo Paulo está atento ao que Deus está fazendo pela vida dele por meio daqueles crentes, Paulo é capaz de dizer, mesmo estando preso, mesmo estando privado de liberdade, mesmo estando distante de casa, eu me alegro. É possível viver feliz quando em meio ao caos você enxerga os cuidados de Deus sobre a sua vida. E quando nós enxergamos os cuidados de Deus sobre as nossas vidas, isso gerará em nosso coração a gratidão. E gratidão é entendermos exatamente como diz um grande teólogo, que o que aconteceu conosco é exatamente a expressão do cuidado de Deus por nós, por sermos dependentes dele. Quando nós somos gratos, nós estamos dizendo para Deus: eu te agradeço, meu Deus, porque eu não tinha condições de fazer nada nesta situação, mas eu reconheço que nas minhas limitações o Senhor me assistiu, o Senhor me acudiu, o Senhor me socorreu. Por isso, este perceber o seu cuidado converte-se em alegria, converte-se em gratidão diante do Senhor. É a capacidade, então, gratidão, de achar alegria em meio ao caos. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é exatamente aquilo que ele, em sua carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28, onde ele declara: eu estou bem certo de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo os seus propósitos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: quando nós estamos vivendo em meio ao caos, é importante que estejamos atentos, porque mesmo em meio ao caos, é possível enxergarmos coisas boas. Mesmo em meio ao caos, é possível encontrar alegria. Mesmo em meio ao caos, é impossível ser grato.
mesmo em meio ao caos, percebemos que todas as coisas contribuirão para o nosso bem, porque todas as coisas que nos acontecerem, seja em meio ao caos, ou seja fora do caos, tem a mão de Deus, tem o dedo de Deus, tem o agir de Deus. E, portanto, quando nós percebemos e tivermos essa capacidade de, em meio ao caos, encontrarmos coisas boas, nós também nos alegraremos, não nas coisas boas, mas nos alegraremos no Senhor, ao percebermos os cuidados que Deus está tendo para conosco, assim como Ele está tendo com o apóstolo Paulo. Deus motivou o coração daqueles crentes da igreja de Filipos, não somente para orarem por ele, mas também para mandarem essa oferta, por meio de Epafrodito, que acudiu Paulo naquele momento. Eu acredito que neste tempo de pandemia que nós estamos vivendo, se nós não temos encontrado a alegria, a felicidade, é porque ainda não conseguimos enxergar nada de bom em meio ao caos que estamos vivendo. Mas comece a procurar. Se olharmos para a pandemia, encontraremos muitas coisas boas, como, por exemplo, Deus tem nos preservado. Se eu e você estamos aqui nesta noite, se eu estou falando e você está me ouvindo, porque Deus te preservou, Deus nos preservou até aqui. Essa é uma coisa boa que nós estamos enxergando em meio ao caos. Mas em meio ao caos também, se olharmos, poderemos ver a providência de Deus. Nada tem nos faltado. Deus tem nos dado na medida certa. E dependendo do seu cuidado, tem até sobrado. Quando nós olhamos em meio a esse caos que estamos vivendo, podemos enxergar outras coisas boas que estão acontecendo, como o tempo que Deus providenciou para nós por meio dessa quarentena, tempo para buscá-lo mais, tempo para termos mais intimidade com Ele, tempo para orarmos mais, tempo para estudarmos mais a Bíblia, tempo para estarmos com a família. É algo bom que em meio ao caos nós podemos perceber, mas em meio ao caos também nós podemos perceber, nesta pandemia, que Deus tem nos dado a oportunidade de compartilharmos do seu amor para com as demais pessoas. Deus tem nos dado essa oportunidade e isso é uma coisa boa que encontramos em meio ao caos. E por isso, devemos nos alegrar mesmo em meio ao caos, assim como Paulo, no Senhor, ao vermos que Ele é capaz de fazer com que até a pandemia traga coisas boas à nossa vida. A pandemia serve para nos mostrar e ensinar a valorizarmos mais as pessoas que não valorizávamos. É outra coisa boa que o caos está trazendo. Percebemos as pessoas que nós tínhamos como rotineiras na nossa vida. Hoje nós temos saudades de nos assentarmos com elas, de darmos um simples abraço. É algo bom que em meio ao caos nós estamos percebendo. E devemos nos alegrar porque mesmo em meio ao caos, Deus demonstra o seu cuidado para conosco. Deus nos ensinou, está nos ensinando em meio ao caos, a valorizarmos mais os lugares a qual não valorizávamos, as coisas simples. A tecnologia que nós temos hoje são coisas boas que mesmo em meio ao caos, nós devemos percebê-las como sendo cuidados de Deus para conosco. Porque se essa pandemia acontecesse algumas décadas atrás, o distanciamento entre as pessoas, o relacionamento, seria bem pior. Mas quando olhamos em meio ao caos os cuidados de Deus, nós poderemos declarar como o apóstolo Paulo declarou: alegrei-me imensamente, sobremaneira, no Senhor, porque uma vez mais Ele está demonstrando os seus cuidados para comigo. Quer encontrar alegria em meio ao caos? Olhe para o caos e perceba os cuidados que Deus está tendo para com a sua vida. Isso trará alegria ao seu coração neste tempo de quarentena, de pandemia. E assim, a alegria começará a invadir a nossa vida, assim como invadiu a vida do apóstolo Paulo. Mas, em segundo lugar, o apóstolo Paulo ensina-nos que é possível manter-se alegre mesmo quando nossa vida está um caos, aprendendo o contentamento.
versos 11 e 12. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em toda circunstância já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Na continuidade, o apóstolo Paulo deixa claro que a alegria dele não depende ou está atrelada às coisas materiais. No caso aqui, ele está deixando claro que a alegria dele não é proveniente da oferta que ele recebeu. Não. Paulo deixa claro que a sua alegria é fonte, ou tem como fonte, o contentamento. Pois mesmo que os crentes da igreja de Filipos não tivessem mandado dinheiro para Paulo, mesmo que os crentes da igreja de Filipos tivessem mandado apenas uma cartinha com algumas palavras incentivadoras para o apóstolo, ele estaria feliz. E é exatamente isso que ele começa a dizer no verso de número 11. Ele está dizendo, olha, eu não estou dizendo que estou alegre por causa da minha pobreza, ou seja, eu estou carente, eu estou necessitado, mas não é porque eu recebi dinheiro que eu estou contente, não. Eu estou contente porque eu não me atenho às coisas materiais, mas eu estou contente porque eu aprendi o contentamento. E este contentamento é o que gera em meu coração a alegria. Nós temos que entender que a vida de Paulo não floresceu num paraíso, pois ele passou por diversas necessidades. Paulo sabia muito bem o que era sofrer. Por isso, no verso de número 12, ele diz, olha, eu sei o que é estar humilhado, assim como também sei o que é ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Já passei por várias dificuldades, é o que ele está dizendo. Eu aprendi a viver com fartura, mas também passei necessidade, passei fome. Tive situações de abundância, mas também tive situações de escassez. Paulo, diante de todas essas situações, ele está dizendo, mas eu aprendi, em todas elas, a viver contente. E é interessante nós entendemos o que Paulo está querendo nos ensinar acerca do contentamento. Primeiramente, ele nos ensina que o contentamento é um aprendizado. Não é algo que você nasce com ele. Não é algo automático que nós temos na nossa vida. Não vem de fábrica. Não. Mas o contentamento é algo que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. E assim Paulo afirma que o contentamento é um aprendizado que recebemos da parte de Deus. Por isso ele diz, olha, eu aprendi a viver contente. Ele está dizendo, antes de conhecer a Deus, eu não sabia o que era estar contente. Eu era uma pessoa que nada me alegrava. Eu era uma pessoa que, por mais que eu tinha, eu não estava contente. Mas depois que eu comecei a servir o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu comecei a aprender a expressar o meu contentamento, a minha alegria, mesmo tendo muito, ou também diante do pouco. E é muito interessante que o apóstolo Paulo, sobre essa questão do aprender, tem um detalhe nesse texto que chama a atenção. Esse verbo aprender que o apóstolo Paulo utiliza-se aqui neste versículo. Ele aparece uma única vez no Novo Testamento. E exatamente aqui. E este verbo aprender, ele vem com um sentido em que Deus é quem nos ensina o mistério de sermos contentes. Deus revela a nós como sermos
contentes. Talvez você esteja se perguntando, mas como? Quando olhamos para o Salmo número 25, versículo de número 14, o texto nos fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E o versículo ainda continua, o qual ele dará a conhecer a sua aliança. O apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que quando nós vivemos na dependência de Deus, quando nós enxergamos tudo que temos vindo das mãos de Deus, Deus começará a revelar ao nosso coração a nossa vida. Deus começará a nos ensinar a vivermos o contentamento, já que nós não sabemos como é sermos contentes. Já que nós não temos o contentamento de nascimento. É Deus quem vai revelando no meu coração, quem vai capacitando a mim e a você a sermos contentes, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando ele diz, eu aprendi a viver contente, ele está dizendo, Deus me ensinou. Enquanto eu vivia uma vida de temor a Ele, Ele foi me ensinando. O fato é que os bens materiais devem ser vistos como dons de Deus para a nossa vida e nunca como substitutos de Deus. Aquilo que Deus nos dá é uma dádiva, mas nunca substituirá a presença de Deus em nossas vidas. Por isso Paulo estava alegre, porque mesmo estando preso, ele sabia que Deus estava com ele. E ele sabia que era Deus quem o estava ensinando a valorizar aquele tempo ali na prisão. Ele não estava preocupado se Deus mandaria mais dinheiro. Ele estava preocupado em cada vez mais estar contente com aquilo que Deus estava dando a ele. É interessante que o escritor C.S. Lewis, ele tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: nós temos a tendência de rejeitar o bem que Deus nos oferece, pois naquele momento esperávamos outro tipo de bem. E assim vivemos cegos pelas necessidades não atendidas. Vivemos descontentes. Muitas vezes Deus está nos dando algo e nós não estamos percebendo o que Deus está nos dando, porque nós estamos com os olhos naquilo que ainda nós não temos e queremos. E assim, nunca seremos contentes, nunca estaremos satisfeitos, se nós não enxergarmos aquilo que Deus está nos dando naquele momento, ao invés de ficarmos pensando naquilo que Deus pode nos dar, ou naquilo que nós estávamos querendo e Deus não deu. Basta olharmos para o povo no deserto. No deserto, o povo só conseguia pensar nos temperos que eles tinham no Egito, na comida. Mas eles não conseguiam enxergar o que Deus estava dando para eles naquele momento. Eles não conseguiam enxergar a presença de Deus de dia e de noite com eles. A proteção de Deus de dia e de noite sobre a vida deles. Eles só conseguiam enxergar aquilo que eles não tinham ainda. Por isso eles se tornaram, em meio ao deserto, um povo descontente. Um povo que não soube agradecer a Deus por aquilo que Deus já havia dado a eles. E é interessante que o termo contente aqui utilizado por Paulo afirma que Paulo independia das circunstâncias externas para ser feliz, porque a dependência de Deus bastava para Paulo. A dependência de Deus já era o suficiente para ele. Ele não dependia de nada fora da vida dele para estar contente. Por isso, mesmo na prisão, ele é capaz de dizer: essa alegria que eu estou demonstrando para vocês não é por conta do dinheiro que vocês me mandaram. Eu sou pobre mesmo. Mas é porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele lista no verso de número 12 quais são essas situações que ele estava vivendo naquele momento. Como está o nosso contentamento hoje? O que temos aprendido de Deus nesse período de pandemia
uma vez que contentamento é revelação de Deus para as nossas vidas, é Deus nos ensinando no dia a dia a sermos contentes, satisfeitos nele, com aquilo que ele provê para as nossas vidas. Como está o nosso contentamento? Como está o nosso aprendizado? Será que nós fomos tomados pela tristeza, ocasionados pelas circunstâncias? Ou ocasionado por aquilo que nós ainda não temos e estamos com os olhos nelas? Será que estamos abatidos? O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, ensinando aos crentes da igreja de Filipos. A sua vida está um caos igual a minha? Sim. Mas Deus quer nos ensinar, em meio ao caos, a viver o contentamento. Porque o contentamento trará alegria ao nosso coração. Pare e veja o que Deus quer lhe ensinar em meio a esse período que estamos vivendo. Pare e veja o que Deus quer lhe ensinar com relação ao seu emprego frente a esse tempo difícil que estamos vivendo. Pare e pense o que Deus quer nos ensinar frente às incertezas do amanhã. Pare e pense o que Deus quer nos ensinar frente ao medo e insegurança que temos vivido. Pare e pense se nós temos sido capazes de dizer para Deus: não são as circunstâncias externas que trazem alegria ao meu coração, mas é o saber que eu sou dependente do Senhor. E ao ser dependente do Senhor, o Senhor revelará a mim, me ensinará a estar contente em toda e qualquer situação. Portanto, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui: alegre-se em meio ao caos. Aprenda a estar contente em meio às dificuldades que você está vivendo. Tema ao Senhor. Tenha intimidade com Ele. E Ele revelará o contentamento e como se tornar satisfeito com aquilo que Ele está fazendo, está nos dando e quer fazer em nossas vidas. Não é por causa da pobreza, mas é porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendamos com o apóstolo Paulo. E por último, o apóstolo Paulo declara que é possível sim manter-se alegre em meio ao caos, justamente entendendo a suficiência de Cristo em nossas vidas. Por isso ele fecha no verso de número 13 dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Por fim, o apóstolo então conclui que sua alegria em meio ao caos da prisão só é possível pelo fato dele ter aprendido que ele tinha tudo o que ele precisava. É isso mesmo. Paulo chegou a uma conclusão na sua vida. Eu tenho tudo o que eu preciso aqui na prisão. Mas o que o Paulo tinha na prisão? Será que ele tinha uma TV de 44, 60 polegadas? Não, não tinha. Será que ele tinha um frigobar, TV a cabo? Não, não tinha. Será que ele tinha celular com Wi-Fi super poderoso? Não tinha. Ele tinha um soldado romano tomando conta dele 24 horas por dia. Mas Paulo tinha algo que era suficiente para ele naquele momento, que é justamente Cristo Jesus. Por isso ele está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. E este tudo posso, nós temos que entender como Paulo está tratando essa questão. O fato é que o apóstolo Paulo está preso na sala de espera do martírio, com um pé na sepultura, caminhando para a condenação. Porém, mesmo assim, o apóstolo Paulo é capaz de demonstrar que está firme, que está imperturbável, que aquela situação não o abalou. Não porque ele é um supercrente, não porque ele é o apóstolo Paulo, não. Ele está firme,
Ele está inabalável. Ele está imperturbável. Porque em Cristo, ele sabe que ele pode enfrentar todas essas situações ruins que ele está vivendo. Mas um detalhe: esse tudo posso naquele que me fortalece. Esse posso está sendo utilizado na forma passiva. Isso quer dizer que a força não vem de Paulo, que a iniciativa não vem de Paulo, mas que vem de Cristo Jesus. É Cristo Jesus quem o fortalece. É Cristo Jesus quem dá capacidade para ele declarar. É Cristo Jesus quem dá forças para ele permanecer inabalável, imperturbável, firme. É Cristo Jesus quem dá condições a ele de passar por momentos de humilhação, de passar por momentos de escassez, de passar por momentos de fome. É por isso que o apóstolo Paulo está declarando: Cristo me basta aqui na prisão. Porque a cada dia, Cristo Jesus me capacita a viver aquele dia, as dificuldades daquele dia, as lutas daquele dia. As pessoas gostam muito de usar somente o versículo 13 de forma isolada em adesivos nos carros. Ou pronunciam nas redes sociais: tudo posso naquilo que me fortalece. Como se fossem supercrentes. Como se a força viesse exatamente dessas pessoas. Como se fossem pessoas que conquistarão tudo aquilo que o coração deseja. Aliás, tudo posso, ou seja, tudo que eu quiser, eu conseguirei em Cristo Jesus. Mas não é isso, não é neste sentido que o texto está sendo usado. O apóstolo Paulo está dizendo: em meio ao sofrimento, Cristo Jesus me fortalecerá. Em meio às lutas, em meio ao caos, Cristo Jesus me capacitará a passar por eles. Por isso eu me alegro, mesmo em meio ao caos, porque eu sei que não é pela minha força, mas é pela força que Cristo traz sobre a minha vida. Paulo sabe que se ele não tiver nada, ele terá tudo, que é Cristo Jesus. É interessante quando Paulo escreve sua carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, verso de número 9, quando o apóstolo Paulo, diante da sua enfermidade, por 3 vezes pede para que Deus o cure. Deus simplesmente responde para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando Paulo pede a cura, Deus diz para ele: eu te darei algo muito melhor, que é a minha graça. Só lembrando o significado de graça aqui. Para Calvino, essa graça é tudo aquilo que nós necessitamos de essencial para a nossa vida. Graça aqui é tudo aquilo que nós precisamos para sobreviver. Então, o que Deus está respondendo para Paulo é: você está pedindo uma simples cura? Eu vou te dar tudo aquilo que você precisa e muito mais. Porque tudo que eu te dou em meio às fraquezas te basta. E o apóstolo Paulo então diz: então eu vou receber isso de boa vontade. Eu vou me gloriar nas fraquezas, porque eu sei que quando eu estiver fraco, o poder de Cristo estará sobre mim. É o mesmo sentido de tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo em meio ao caos, o Senhor Jesus me fortalecerá, me dará forças, porque Ele me basta, Ele é suficiente. E no verso de número 10 ainda, de capítulo 12 de Coríntios, o texto nos diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque sei que quando sou fraco, então é que sou forte. Mais uma vez o apóstolo Paulo declarando aqui: é quando tudo na minha vida estiver um caos, é quando eu estiver sendo perseguido, é quando eu estiver sendo fraco, é quando eu estiver angustiado, é quando eu estiver passando necessidade, é quando eu não tiver mais forças, que eu poderei então desfrutar dessa força, da suficiência que vem de Cristo em minha vida. Por isso, em sua carta aos Filipenses, ele está dizendo:
Mesmo na prisão eu me alegro. Mesmo na prisão, o meu coração regozija-se. E digo para vocês ainda, regozijam-se também, porque Cristo nos basta. Tudo nele nós podemos, porque ele nos fortalece em meio ao caos, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Há um pastor que se chama Renato Vargens. Ele diz o seguinte: Cristo é suficiente, ainda que as bênçãos não venham. Cristo continuará sendo suficiente. Se tivermos a Cristo, não precisamos de mais nenhuma fonte de alegria fora de Cristo Jesus. Se ainda está passando por lutas, se ainda estamos vivendo em meio ao caos, está difícil, alegre-se então na suficiência que Cristo Jesus nos dá. Saiba que Cristo te basta em meio às lutas. Saiba que Cristo te basta em meio à quarentena. Saiba que Cristo te basta em meio às dificuldades. Saiba que Cristo te basta para suprir a sua fraqueza. Saiba que Cristo te basta para te fazer feliz. Mesmo em meio a uma prisão, mesmo em meio a um isolamento social, mesmo em meio a uma quarentena, muitas vezes, mesmo em meio a uma enfermidade, mesmo em meio a uma tribulação, mesmo em meio a uma grande luta, Cristo é suficiente para as nossas vidas, porque é na nossa fraqueza que Ele demonstrará o seu cuidado, que Ele nos fortalecerá, assim como Paulo está dizendo, declarando aqui. É possível, sim, em meio ao caos, manter-se feliz quando nós entendemos a suficiência de Cristo para as nossas vidas. E então nós podemos concluir que nós somos pessoas privilegiadas. É isso mesmo. Como crentes no Senhor Jesus, somos privilegiados em sabermos que até mesmo em meio ao caos, as lutas da vida, os momentos de fraquezas, nós servimos a um Deus que é capaz de encher o nosso coração de alegria. Nós somos pessoas privilegiadas, assim como o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, que até mesmo numa prisão, somos capazes de falar para as pessoas: alegrem-se, como eu estou alegre. No início, fizemos aquelas perguntas: é possível estar feliz em meio à quarentena, em meio à pandemia, em meio ao caos? E o apóstolo Paulo nos ensina: sim, é possível passar por esse tempo de pandemia, de quarentena, de caos, com alegria no coração. E isso conseguiremos exatamente quando nós, em meio ao caos, começarmos a perceber os cuidados de Deus sobre as nossas vidas. Percebemos que Deus continua a demonstrar a sua providência, o seu amor, a sua proteção sobre nós. Percebemos que Deus não se esqueceu de nós. Paulo não estava esquecido no fundo daquela prisão. Pelo contrário, ele recebe aquela oferta e vê que aquela oferta era Deus quem tinha providenciado para que chegasse até ele, motivando, despertando, encorajando os crentes da igreja de Filipos a ajudá-lo. Em meio ao caos, encontraremos a alegria quando aprendemos o contentamento. Enxergue aquilo que Deus está fazendo. Receba aquilo que Deus já está te dando. Alegre-se com o tempo que você está vivendo.
Seja dependente de Deus, porque justamente essa dependência é que fará com que Deus nos ensine, revele a nós, a cada dia, como vivemos contentes em toda e qualquer situação. Mesmo em meio ao caos, Deus nos ensinará. Mas também, se você quer viver a alegria em meio ao caos, entenda que Cristo é suficiente para a nossa vida. Por mais que queiramos as coisas, a nossa forma e a nossa maneira, aquilo que já temos, que é Cristo Jesus, Ele já nos basta. Porque é Ele que nos fortalecerá para podermos passar pelo tempo do caos, pelo tempo da luta, pelo tempo da provação. E aí sim podemos declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Na certeza de que quando esperamos em Cristo Jesus e sabemos que Ele é suficiente para nós, na nossa fraqueza, Ele nos fará fortes. E assim então, nós somos convidados a olharmos para a cruz de Cristo. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós entendemos os cuidados de Deus para conosco. Porque ter enviado o seu único Filho para padecer naquela cruz por pecadores, isso demonstra um imenso cuidado e amor de Deus para conosco. Mas também, ao olharmos para a cruz de Cristo, devemos estar contentes, alegres, satisfeitos, porque o sacrifício de Cristo Jesus bastou para pagar a dívida que tínhamos, dívida de morte. Mais nada precisamos fazer. Que nos alegremos nisso, mas sabendo também que Cristo Jesus, naquela cruz, realizou de uma vez só, unicamente, o sacrifício necessário, suficiente, para garantir a mim e a você a alegria da vida eterna. Então que Deus nos ajude a compreendermos, por meio da vida do apóstolo Paulo, que é possível sim, em meio ao caos, viver a alegria, estar feliz, justamente porque a felicidade, para nós, não está vinculada a fatores externos, mas está vinculada, em primeiro lugar, a quem Cristo Jesus é e o seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe a vivermos essa realidade em nossas vidas. Amém.